Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos ao segundo programa do Combox Lab Segurança em Ação. Eu sou Júlio César de Andrade e junto com a Aline Costa vamos apresentar o segundo programa dessa edição. Fiquem à vontade para assimilar todo o conteúdo que nós vamos transmitir para vocês daqui para frente e também para mandar as suas dúvidas e suas considerações pelos canais da Combox para que a gente possa responder posteriormente, ok? Hoje estamos com um formato um pouquinho diferente, esse programa está sendo gravado, justamente porque a gente teve alguns problemas com a transmissão ao vivo que vieram dos servidores do YouTube. Porém, repito, fiquem à vontade, sintam-se à vontade mesmo para mandar todas as suas perguntas que nós vamos respondendo ao longo do tempo, ok? Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Combox Lab. Bom, o Combox Lab tem um único objetivo, né? A gente trazer novos meios de desenvolvimento de negócio e trazer resolução de problemas que a gente vê aí nos projetos, no nosso dia a dia. E hoje não vai ser diferente. A gente está com um convidado, a gente vai falar sobre algumas das nossas soluções. A Combox ela tem soluções no mercado de segurança eletrônica desde 2005, como controle de acesso, automação IP, alarme corporativo. E hoje a gente vai falar sobre a solução de controle de acesso, trazendo um case, falando de como a gente abordou esse cliente, como que foi feito todo o histórico ali, tudo que a gente trabalhou dentro desse projeto. E a gente vai fazer um sorteio de uma certificação. Esse sorteio vai ser amanhã no nosso Instagram, vai ser ao vivo às 10 horas. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem que a gente vai fazer esse sorteio. A certificação vai acontecer esse mês ainda, no dia 19 e 20 de outubro, tá bom? Bom, agora é com você, Júlio. Maravilha, maravilha. Então, passou o QR Code na tela, escaneia o QR Code, se inscreve ou vai direto pelos canais da Combox, ok? Não deixe de participar do sorteio. Nós trouxemos hoje, então, aqui um convidado que tem uma enorme experiência no mercado e atua constantemente no atendimento de diversas verticais e projetos de alto valor. Então, falar em controle de acesso agora para uma vertical tão grande como a indústria alimentícia e que precisa de um cuidado todo especial para todos os acessos que ali dentro tem que ser alguém que realmente tem experiência com isso. Então, nós estamos aqui com Wagner Faria, CTO da Alert System, empresa com mais de 25 anos de mercado e que trouxe o conceito de integração de tecnologias, locação e trabalha muito ativamente com venda também e está aí à frente de diversos projetos que são de enorme valor aí para a gente hoje. Tudo bom, Wagner? Bem-vindo. Tudo ótimo, Júlio. Muito obrigado pelo convite de vocês, Júlio e Aline. Muito bom dia a todos. Bem-vindo. Espero que essa live seja realmente que acrescente para vocês. Com certeza. Com certeza. Hoje a gente vai falar, né, Wagner, de indústria alimentícia, né? E pelo que a gente sabe, é um cliente que é muito exigente em relação à demanda de permissão de acesso, à integração, a várias outras coisas. Eu sei que você vai falar bastante aí no decorrer da sua descrição aí do projeto, mas conta um pouquinho aí, conta um pouquinho primeiro sobre você, sobre a Alert, sobre a nossa parceria, para a gente introduzir e aí depois a gente fala um pouquinho do case. Legal, Aline. Então, eu tenho 29 anos de carreira, 29 anos de formado, 28 anos de carreira e 25 anos de Alert System. Só um pouquinho. Desde a fundação. Desde a fundação, eu estou aí na batalha, né, Aline? Passei por todos os sistemas que vocês possam imaginar até agora, né, na geração IoT. Bem legal. Então, nós temos um case que é da indústria alimentícia, que é uma das maiores indústrias alimentícias do mundo, né? São vários cases. Hoje são 23 cases, unidades desse mesmo cliente espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Bem grande o projeto, né? Muito grande, né? Só continuando aqui um pouquinho da Alert System, né? Porque eu acabei indo para o case. Sobre o grupo Alert System, né? Só queria falar assim um minutinho para vocês onde que a gente se posiciona. Fica à vontade. O palco é seu. Não, obrigado. É coisa bem rápida aqui, tá? O foco é a indústria alimentícia, né? Como eu disse, o grupo Alert, nós temos 25 anos já e a gente atua basicamente desde sempre no CEVTV, controle de acesso, a parte de alarme de intrusão perimetral, né?
toda a parte de infraestrutura, de rede, e para que todos esses equipamentos eles sejam integrados no cliente, tá? Infraestrutura física mesmo, de rede, cabeamento, tubulação, toda essa parte, certificação, é toda com a gente, tá? Isso é extremamente importante, né? Em todos os projetos também, né, Wagner? Isso é extremamente importante, porque a grande maioria das empresas, elas não têm esse skill de infraestrutura. Elas normalmente vendem um equipamento e você que tem que correr atrás da sua integradora, não é integradora, seria uma empresa de infraestrutura mesmo, que vai integrar todos esses sistemas dentro de um mesmo site ou em multi-sites. E é complicado, né? E a gente, por toda essa experiência de tantos e tantos anos, né? Até pela minha formação, eu sou engenheiro eletricista, com ênfase em telecomunicações e eletrônica, a gente criou um padrão de instalação desde de sempre e cada vez mais a gente está melhorando isso com a tecnologia, avançando, né? Que essa implantação, né, se torna cada vez mais fácil e mais rápido do que era no passado. Tá? O que eu queria falar para vocês como último item aqui da nossa carteira de produtos, né, a nossa filha mais nova, que é a A4 Solution, tá? Que pertence ao grupo da Alert System, é um spin-off da Alert System, e que ela iniciou em 19, antes da pandemia, olha só, né? E hoje ela já está posicionada no mercado entre as 100 startups mais promissoras do Brasil. Nós acabamos de sair nesse mês de setembro na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Show. Tá? Perfeito. E foi um briefing rapidinho, tá? Agora vamos para a indústria alimentícia. Inclusive, a A4 já está, né, junto com a Alert, a gente já está fazendo aí, estamos fazendo alguns projetos juntos, né? Inclusive, sobre esse case que a gente vai falar, já tem bastante trabalho aí que nós já desenvolvemos juntos, né? Sim, a gente vai entrar nos detalhes, a gente está trabalhando bastante com a A4 dentro desse site. Perfeito. Que aí está juntando todas as pontas, né? Você tem o IoT, você tem a automação e você tem o know-how de integração. Perfeito, perfeito. E a Combox é um grande parceiro para isso, né? E de longa data, né? De muita longa data. A nossa história começou quando, hein, Wagner? Vamos começar com a nossa história aqui? Vamos lá. Vamos começar um roteirinho aqui. A gente começou o nosso namoro por volta de 2008, né? Não na indústria alimentícia, um namoro mesmo de produto, né? O que aconteceu nessa época? Nessa época, o mercado era um mercado que tudo que funcionava bem era equipamento de fora, equipamento importado de acesso, né? Então, os equipamentos nacionais, eles não eram, pelo menos na visão dos clientes, não eram robustos o suficiente para funcionar, né? Porém, os equipamentos importados, eles eram impeditivos financeiramente aqui no Brasil, né? E são até hoje, na verdade. Sim. Né? E se você me permite, Wagner, como a ideia aqui é um bate-papo, né? Até pegando esse gancho seu sobre a solução nacional, né? Lá em 2005, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente teve muito essa preocupação. Primeiro, porque quase não se tinha, né, soluções nacionais com uma qualidade, uma robustez que atendesse ali todos os projetos, né? A nossa linha de controle de acesso foi a primeira que nós desenvolvemos, né? Então, a gente desenvolveu primeiro o hardware, depois a gente desenvolveu o software, que já nasceu para atender um ambiente corporativo. Então, ele já nasceu muito cheio de recursos. E aí, no decorrer dali dos demais anos, a gente foi crescendo ali a plataforma. E é legal você falar isso, porque até hoje, todas as nossas soluções são 100% nacionais. E atender um projeto desse, né? A gente começou nosso relacionamento aí, lá em 2008, como você comentou, e tá com esse case até hoje, né? Com a solução, isso só comprova aí a robustez, a qualidade, a solução e a parceria aí que a gente tem, né? Não, perfeito. Realmente, a Combox foi muito corajosa e foi um parceiraço nosso que aceitou o nosso desafio, né?
Como é que eu cheguei? Como é que a Alert chegou na Combox, né? A Combox é do Sul, né? E a gente tem vários parceiros aí pelo Brasil, esses tantos anos aí no mercado, né? E um parceiro nosso, lá do Sul, ele estava utilizando o equipamento de vocês, já começando a utilizar, como você diz, 2005 para 2008, aí, são 3 aninhos. E eles nos deu um feedback que realmente estava desempenhando, estava funcionando bacana. E era uma inovação o sistema da Combox. Era um equipamento totalmente 4IP, 100% web. Exato. Né? E aquilo chamou a atenção. Né? Aí me chamou a atenção por quê? O meu cliente, ele utilizava equipamentos importados de controle de acesso caríssimos. Eu já atuo nele desde... Eu comecei, o primeiro ano que eu entrei nesse cliente foi 2002. Está fazendo 20 anos, esse ano aqui, que eu estou dentro dele. Comecei com CFTV e alarme perimetral, de intrusão. E ele tinha um sistema de acesso e de ponto importado. Né? O que aconteceu? Teve uma norma aqui, não me lembro exatamente, Aline, qual ano que foi, não sei se você lembra, Júlio, que você tinha que desvincular o ponto, né, do controle de acesso. Sim. Teve uma normativa do Ministério do Trabalho, Sim. não me lembro exatamente, foi por aí nesses anos, que você teve que desvincular o relógio de ponto do controle de acesso. Tinha que ser apartado isso. Né? Esse meu cliente veio com esse desafio para a gente. Olha, eu tenho um sistema importado e eu preciso agora, eu tenho a chance de me livrar disso. Essa foi a questão. Eu não quero mais, eu não posso mais ter um sistema importado. Por quê? Como eu disse, é uma multinacional, uma das maiores do mundo, e já tem um controle de acesso que eles trabalhavam mundialmente. Só que para o Brasil ficou proibitivo. Né? Ele era engessado, você não conseguia fazer nenhum tipo de customização no software, nenhum tipo de adaptação, nada nele. Muito bem. Aí, mediante esse parceiro nosso, ele nos apresentou, eu entrei em contato com a Combox, na época, fez uma apresentação para mim, me disse, falei, onde você tem instalado? Banco Central. Aquilo me chamou a atenção. Banco Central. Né? Cara, deixa eu ouvir esses caras aí. Que até hoje é o nosso cliente. E até hoje, Aline? Perfeito, olha que legal. Cara, deixa eu ouvir esses caras aqui. Fomos lá no Sul, fomos conhecer vocês, depois vocês vieram para cá e a gente foi fazer uma apresentação para esse meu cliente. Né? Nessa apresentação, ele deixou bem claro, qual que é a minha dor? Olha, o meu sistema aqui, ele tem que ser 100% web. O meu servidor tem que ser totalmente centralizado em um local só. Olha só. Todas as unidades têm que estar interligadas. Uhum. Todas as minhas estações de cadastramento têm que estar interligadas. Tudo. Foi de encontro com a solução do Safe Access. Foi de encontro com a solução do Safe Access. Deu aquele match, né? Que é a palavra moderna agora. Deu um match. Na época não se falava isso. Né? Mas deu um match total. Falou, olha, eu consigo te atender. Se você vier comigo, eu estou com você. E ele comprou a ideia. Porque nada melhor que você desenvolver um projeto junto com o cliente. Sim. Ele comprou essa ideia do controle de acesso nacional, uma empresa que a Combox estava começando, né? Só que ele tinha a nossa confiabilidade. Que aí eu já estava praticamente... O namoro começou em 2008, mas essa conversa foi em 2010, que é a minha timeline aqui. Se eu não me engano, até lembrando da data, acho que foi 2009 que saiu a regulamentação, né? 2009. Acho que foi 2009 que fez esse desvínculo. Teve esse namoro, né? Essa parte do desvincular, né? O que aconteceu? Em 2010 saiu o BID mesmo. O BID desse meu cliente para a implantação do controle de acesso apartado do relógio de ponto. Maravilha. Aí nós entramos nesse BID, nessa concorrência, e a gente preencheu todos os requisitos que eles estavam pedindo. Não teve nem concorrência, porque nem os de fora faziam o que a Combox fazia. O 100% web não tinha. Né? Então, meio que atendeu, 100%.
Não quer dizer que foi glórias, né? Faz parte, né? Faz parte. Qualquer processo tem o ônus e o bônus, né? É aí que é a grande vantagem de você ter uma empresa nacional, uma empresa parceira, uma empresa do seu lado, uma empresa que você pode ligar para o dono, você pode ligar para a Aline, você pode ligar para quem você quiser, qualquer hora, e você resolve o problema. Coisa que com equipamento importado você não tem isso. Uma das maiores dores que você tem, qualquer problema de suporte, suporte simples, você liga para um call center internacional e os caras te mandam o quê? O manual para você ler, e que se em 30 dias você não conseguir resolver com o manual, aí eles podem passar um suporte nível 2 ou alguma coisa assim. Isso era uma das maiores reclamações que sempre existiu no mercado com produto estrangeiro. Né? Sim. Na época, o controle de acesso que eles tinham era 90 dias para eles implantar. Eu preciso colocar uma porta nova. Pronto, 90 dias. Isso é louco. Olha, eu preciso fazer uma customização aqui só num cadastro. Isso aqui eu vou mandar, não sei para onde, vai demorar não sei mais quanto. E comercialmente falando, às vezes fica até inviável, né? O custo disso também... Não, e uma fortuna. E uma fortuna. Exato. Né? Muito bem. Mais desafios. Ganhamos o bid, fomos lá, implantamos, batemos na mesa, falamos, a gente vai fazer funcionar. Esse cliente, ele é gigante, e por ele ser gigante, ele tem na época, ele tinha uma rede, né? A intranet dele, a intranet a gente fala, mas tem muitos sites, intranet, internet, né? As MPLS, né? As VPNs, muito instáveis na época, muito instáveis, muito instáveis. Então a gente ficou praticamente de 2010 até 2014, que é a minha timeline aqui, eu vou até colocar aqui 2014, a gente ficou de mãos dadas com o cliente acreditando na gente, porque ele via vantagem na gente, sabia que não fazia o menor sentido ele voltar para um equipamento importado, porque a gente dava um problema, a gente resolvia, dava um problema, a gente resolvia, dava um problema, a gente resolvia. Não foi fácil. Era o primeiro case, né, Aline? Acho que de indústria da Combox, né, porque era o Banco Central. E foi um desafio gigantesco você trabalhar com multisites no Brasil inteiro. Uma rede instável, MPLS, VPN. E a gente ainda está falando de algo que em 2010, 2011, 12 ainda nem era muito assunto, né? Essas soluções multisite, plataforma web, não, a gente foi pioneiro de tudo. Pioneiro de tudo. Exato. O nosso gestor desse cliente na época, ele foi visionário. Falei, eu quero isso agora. Mas não tem. Mas eu quero. Nós vamos fazer para você. Mas é o que corrobora até o que a gente estava falando no nosso bate-papo antes da live, né? Não tem produto melhor do que o construído com o cliente. Frase que você mesmo já falou pra gente. Não tem produto melhor. Tanto é que estamos até hoje, né? Sim, exato. Sim. Nós estamos falando de 12 anos de implantação. E trazendo até um pouco para a história da Combox, né? Todos os projetos que nós desenvolvemos sempre foram assim, baseados em necessidades, dores dos clientes, né? Até um dos motivos do Combox Lab também é trazer isso, porque é através dessas dores, dessas necessidades que a gente vai desenvolvendo ali todas as nossas linhas, e não foi diferente aí com esse case, né? Perfeitamente. O que aconteceu em 2014? Vamos seguindo aqui. Em 2014, a gente teve toda a validação do Combox dentro do cliente, né? Aí a gente teve a ampliação, aí a parte boa, né? Em 2010, a gente colocou 20 unidades dele. Já começou com 20. 20 e, se eu não me engano aqui, 250 controladoras logo de cara, em 2010. Né? Isso multisites. Né? Em 2014, aí virou um contrato com mais 15. Né? Mais 15 sites. Né? Até a gente foi para quanto aqui? 35, será? Não. A gente foi para 35 aqui. A gente foi para 35 sites com controle de acesso, multisites. Né? Esse é o marco de 2014, que foi a validação e a virada e a ampliação. Daí em diante, a gente essa parte de rede não teve mais problema, porque a gente conseguiu desvendar. Não era mais assunto. Não era mais assunto. Toda essa parte do TI também deles avançou, a tecnologia avançou e não mais tivemos esse problema. Quer dizer, a gente já nadou no mar aberto aí, vamos dizer. Mais um exemplo também de uma indústria utilizando TI como estratégia de negócio, né? E segurança como investimento. Perfeito. E um ganho que eles tiveram nisso foi o quê? O sistema antigo,
Em todos os sites ele tinha servidor. Então ele tinha que manter esses servidores funcionando com redundância. Né? É um custo muito grande. Não tem mais, hoje ele tem só um fazendo isso. E até trazendo aí para o case, né? Você tem bastante propriedade para falar disso. E esses sites, eles ainda, embora seja um servidor centralizado, cada site tem sua particularidade ali com relação à aplicação da plataforma, né? Então, eles conseguem definir dentro da plataforma as particularidades por site, inclusive. Perfeito. Bem falado, Aline. A gente teve que desenvolver com a Combox particularidades de cada site. Cada site tem uma telinha diferente, tem uma configuração diferente para o visitante, para o motorista, para o colaborador. Então, você vai na plataforma do Safe Access e seleciona qual site você vai e ele entra naquela carinha daquele site especificamente projetado para ele. E isso é bem bacana, porque você consegue ali deixar por site as particularidades, quem entra, quem não entra, as regras que você quer. As regras de negócio dos sites diferem, né? Tanto as regras de negócio, regras de segurança do trabalho, diferem muito. Regras de acesso. Diferem. Não tem como ser... Tanto é que a integração, para a gente entrar com a equipe no cliente, não existe uma integração única para todos. Não, cada um tem suas particularidades. Que é também um uso bem diferente do que existe de padrão no mercado. É você aplicar a inteligência em cima daquele negócio, daquele projeto. Você tem hoje uma gestão centralizada, porém flexibilizada, customizada ao mesmo tempo, multi-site, e que você ainda tem operação dentro de todos os sites individualmente. Perfeito, é isso mesmo. Continuando aqui, a gente passa para 2016. Teve uma outra 2018. 2018 também já teve uma implantação muito grande aqui, uma dor grande do cliente. Qual que era? O cliente ele precisa, para que todos os caminhões logísticos, tanto de entrada e saída de cada site, sai de um site, entra no outro, sai do outro, entra em um, nas plantas logísticas que esse cliente tem, nas plantas Fabris, né? Os caminhões circulam, entra e sai em cada uma delas, né? Existe uma regra, uma gestão de risco que permite esses motoristas versus transportadora, né? O motorista da transportadora entrar naquela unidade. Então, o que acontece? Como que era, né? Chegava na portaria, tinha uma planilhinha Excel falando, olha, transportadora tal, motorista tal, transportadora tal, motorista tal. Tinha uma programação onde você gerava isso com a operadora de risco. Aí você ligava para a operadora de risco e falava, olha, o Zezinho da transportadora XPTO vai vir aqui, tal dia, tá. Ele pode entrar, não pode? Ele tem o requisito para entrar, documentação, tá, tem, não tem. E ia liberando. E fazia aquela planilhinha. Aí mandava para uma portaria. Você imagina a portaria, como é que funciona. Os vigilantes têm tantas atividades ali, que o que acontecia? Recebia mais de uma planilha, bagunçava, trocava, e o caminhão chegava e aquele motorista... Ele estava habilitado para entrar uma semana antes, naquele dia ele não estava mais. Enfim, era um problemaço disso. Sempre foi. Quer dizer, desde 2010 existia esse problema. Eles iam carregando, né? E a gente falando, cara, a gente poderia fazer isso online. Ah, mas a gestora de risco não pode. Conseguimos. Nosso gestor desse cliente chegou, olha, vai ser agora, chega. 8 anos já com o sistema lá, agora vai ser. Nós sentamos, nós, a Alertsys, junto com a Combox, junto com a gestora de risco, né? Traçamos um plano de desenvolvimento e foi feito o desenvolvimento para o sistema ser online. Então, hoje, você entra na telinha ali do Combox, do Safe Access, e você cadastra lá a transportadora, motorista, ele já dá o ok ou não ok, e os porquês do ok ou não ok, já na tela, online, com a empresa de gestão de risco. Isso, para eles, para a gente, parece ser um pouco simples, assim, entre aspas, não. É muito complicado, porque isso tem uma certificação digital de validação. É bem complicado. Você tem a parte de regras de compliance de rede desse cliente. Foi muito complicado. Foi coisa de quase meio ano para a implantação disso. Uma coisa que parecia ser simples, né?
E a Combox teve muita paciência, porque eram reuniões internacionais com o pessoal de fora do TI desse cliente, junto com o pessoal da gestora de risco. Enfim, foi o primeiro projeto pioneiro dessa empresa gestora de risco. Ele nunca fez uma integração online. Com a solução de controle de acesso. Nunca. Por quê? Porque eles geram tickets de cobrança. Cada vez que você... É como você consultar o Serasa. Você liga, você paga por isso. Também continua sendo pago. Só que era tudo... Fora isso, a dor que eles tinham, que eles pegavam, ligavam na mão ali, gerava cobranças que eles não conseguiam nem bater se aquilo era verdade. Será que eu fiz todas essas solicitações? Né? Então tinha esse problema. Existia um problema de prejuízo financeiro mesmo. E até confiabilidade do processo, né? Não, a confiabilidade, exatamente, porque se bagunçava, pode, não pode, parava, fila de caminhão, porque tinha que entrar de novo em contato na hora com a empresa, com a empresa de gestão de risco, com a transportadora, enfim, é um problemaço. Agora é tudo online. Eles já fazem a programação semanal, diária, da forma que eles queiram ali, vão lá no sistema, já vai cadastrando todo mundo, chegou lá o caminhão, já sabe tudo, ou entra, não entra e acabou. Essa integração que nós fizemos foi muito importante, né? Atendeu aí, acho que resolveu um problema que o cliente tinha, uma dor que ele tinha também ali, né? Durante esse processo de validação. Otimizou muito tempo, muito processo, né? E hoje roda perfeitamente, né? Hoje roda perfeitamente. Essa integração, ela faz uma validação, né? Dos caminhões, do motorista, e aí ela manda ali para o Safe Access. Você tem como contar um pouquinho mais como é que funciona essa operação? Como que é no detalhe ali, para a gente entender um pouquinho mais dessa operação? Não, sim, lógico. É bem só simples, para não ficar né? maçante para quem está ouvindo a gente aqui, começa a ser um pouco mais técnico. É um resumo, tá? Sim, um resumo mesmo, só para a gente entender como que é a operação, enfim. Porque como a gente tem o objetivo de focar bem assim, em resolução de dores, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto legal da gente falar nessa integração. Como ela funciona? Basicamente, bem simples. Você já explanou bem isso, assim, mas de trazer assim, um pouco mais no detalhe dela. Normalmente, o que vem de default no Safe Access? Você vai lá e cadastra o seu visitante. Ele é o quê? Ele é um caminhoneiro? Que nós estamos falando de uma integração para caminhoneiro. Uhum. Tá? Logística de caminhões. É caminhoneiro, ok, caminhão. Quem que é? Fulano, pronto. A empresa, tanto. Pronto, entrou. Não é isso. Aí você precisa o quê? Esses caminhoneiros, eles são categorizados. Caminhoneiros tipo 1, 2, 3, 4, 5, existe isso. Essa gestora de risco, elas falam, olha, esse caminhoneiro pode carregar cargas até tantos R$1.000. Esse outro caminhoneiro pode carregar daqueles tantos mil até R$2.000. E assim vai. Existe uma escala progressiva de valores também da carga. Não só as habilitações que ele tem para dirigir aquele veículo, com aquela capacidade. Se está com a documentação em dia. Documentação, obviamente. Ele tem treinamento para isso, né? Ele tem existe uma gestão de risco social, existe uma pesquisa que é feita desse motorista. Por isso que, olha, o motorista A só pode... tal valor que ele pode carregar. O motorista B é tal valor. Existem categorizações de valores. Não me perguntem por que disso, eu não sei, mas são categorias. Sim. Né? Várias empresas precisam disso. Sim. A gente sabe disso. Porque em N empresas que é da nossa carteira, a gente já comentou sobre isso e falou, isso seria muito legal, isso seria muito legal. Mas, né? E eu acho que, Aline, é uma coisa que pode se fomentar. Sim, sim. Tá? Então, isso bacana. é bem legal. E é isso, eles são categorizados, você simplesmente digita lá, como eu fiz, transportadora, nome do colaborador, e pronto, ele dá a categoria da pessoa. É bem simples a tela. O que está por trás que é muito complexo. Sim. Vai para lá na gestão, a gestora dá o ok, volta para cá, volta para a transportadora dá ok também e volta para o cliente. Sim. Putz, é um triângulo assim, Sim. de comunicação. Tudo com certificado digital para que aquela transação seja ok. E ela é tarifada também. Tudo aquilo que está sendo feito está gerando um relatório de logs, onde gera ali a gente gera um relatório onde o cliente compara com o que ele recebe. Uhum. Olha, tá aqui, eu utilizei isso e você me cobrou esse outro isso aqui. Tá legal. Então hoje não tem esse tipo mais de problema. O que eu pedi realmente é o que chega. Sim. Né? Isso é bem legal.
esse é um resuminho. Sim, Tá, do não, mas negócio. essa é a ideia mesmo. A gente entender como funciona a operação, acho que foi bem esclarecido aí, porque trouxe como funciona, como é a operação e o que a gente fez, né? Que foi integrar ali as duas plataformas, que é o nosso DNA, o nosso dia a dia, né? E eu acho que tá bem esclarecido. Pode seguir aí no seu cronograma aí da apresentação. Não, tá ótimo, tá ótimo. Nesse mesmo ano de 18, o que aconteceu? A gente estava com 35 unidades já desse cliente e fomos para 23. Porque esse cliente ele resolveu, por alguma maneira estratégica, vender algumas verticais. Verticais do leite, verticais de água, verticais de laticínios e sorvetes. Eram fábricas que estavam dentro do nosso escopo que se individualizaram. Continuam com a gente, tá? Mas não mais... Só se No tornou mesmo servidor, uma né? estrutura independente, uma né? Mas estrutura continua... como um servidor independente em cada uma das localidades deles. Esses clientes aí, alguns são site, outros são multi-sites também, tá? Mas esse é o maior que eu estou dizendo. Vamos lá. O próximo aqui. 2020 foi a questão da biometria. Pandemia. Esse foi o problema. Foi a questão da biometria por causa da pandemia. Esse foi complicado de resolver. Pessoal Por quê? querendo tudo sem contato. Então, né? Todo mundo em casa, tal, 2020. Aí chegou lá pelos meses de maio, junho. Não sei se todo mundo está lembrado disso. Começou a abrir. As empresas começaram a quererem voltar. Sim. Né? Pronto. O cliente falou, eu tenho que voltar em maio. Abril seria. Abril. Se voltar em abril. Cara, e para voltar em abril eu preciso ter leitor biométrico, medição de temperatura e máscara. Senão eu não posso, de acordo com a Anvisa, né? A Anvisa também liberou dessa forma. Você teria que ter esse tipo de sensor para você poder... Quando o lockdown ainda estava previsto para 2 meses, 1 mês no máximo ali, né? Isso, bem lembrado. Nessa época, por que essa época? Porque estava previsto que ainda ia durar mais 1, 2 meses. Ah, tá, beleza. Então já vamos adiantar a entrada dos funcionários. Legal, bacana. Só que, nessa época, os grandes fabricantes desse tipo de equipamento, eles não tinham pronta entrega. Ainda estava em fase de teste, de validação, não estava no mercado brasileiro ainda. Principalmente câmera termal, né? Câmera termal. Que nada mais são leitores termais. Exato. Sim. Não estava. Né? As que existiam eram caríssimas, e não eram exatamente para essa função. Eram termais, né? Você sabe disso. Esse cara não, tinha que detectar máscara e tal, puxa vida. Aí, o que aconteceu? Mais uma vez, a Combox deu as mãos com a gente aqui. A gente foi atrás, né, do único fabricante que tinha aqui no Brasil, que tinha um prazo. O cliente deu para a gente, cara, eu preciso de 45 dias, no máximo vocês têm que estar tudo implantado. Não era simplesmente customizado, desenvolvido, não, tinha que ter implantado, do zero. Né? Combox zero de desenvolvimento para esse equipamento. E a gente nem sabia que equipamento que ia utilizar. Até porque a integração, o reconhecimento facial nem era assunto. Assim, era assunto, mas ainda estava muito lento. Era muito mais a biometria, o cartão de proximidade, o QR Code. Isso já fazia parte ali do ambiente do controle de acesso. O facial estava começando ali, né? Porque esse era um momento que o facial ainda era uma realidade muito custosa. Mesmo para grandes projetos, Era a maioria muito dos custosa, gestores achava que não valia a pena. Exatamente. Né? Muito difícil a gente colocar. Começou a popularizar um pouco mais o facial desse ponto para frente. Foi. A pandemia potencializou muito isso, né? Porque daí, pronto, agora eu estou usando para máscara de temperatura. Daqui a pouco tiro máscara de tiro de temperatura e está resolvido. Né? Essa foi a ideia. Exato. Aí, ok, mas o problema foi fazer isso nesse prazo. Sim. Ninguém tinha. A gente conseguiu um parceiro também nosso, também que nos deu a mão de equipamento, nos ajudou junto com a Combox, pegou os equipamentos, deu na mão da Combox, tá aqui, desenvolve. E aí o dev da Combox foi atrás. vai, desenvolve, manda pra gente, a gente vai, testa. Ah, deu certo, não deu, faltou isso, volta, vai. Isso em 45 dias, enquanto o dev tá lá fazendo, a gente
fazendo toda a implantação física disso. Imagina, tinha que fazer toda uma rede para que isso acontecesse. Tá? Primeiro a gente começou na sede desse meu cliente e depois em todos os sites. Então, essa data era só para a sede. No caso, eram 11 catracas na época. Eram 11 catracas, a gente colocava aquilo para rodar. Enfim, muito complicado. Muito complicado. E a gente conseguiu vencer e a gente conseguiu chegar nos 45 dias. Aliás, muito menos do que isso. A gente conseguiu em 30 e poucos dias estar com o sistema implantado e funcionando. Isso foi uma grande vitória. Foi também, enfim, uma virada de chave nossa dentro do cliente em termos de confiabilidade, né? Nós estamos falando que a Combox entrou no cliente em 2010. A gente está com 10 anos dentro. Então, depois de 10 anos, né, eles viram, nossa, os caras, esses parceiros... Continuam sendo parceiros e vão continuar sendo. Parceiros, né? E quando eu preciso, eles estão aqui para me ajudar. Né? Enfim, esse foi a grande dor e a grande resolução de dor que a gente teve em 2020. Vamos seguindo aqui. Wagner, teve Diga. algum episódio nesse projeto que, por exemplo, eles tiveram que funcionar como operação sem depender do servidor? Você lembra de algum episódio assim? Eles ficaram sem servidor e funcionaram offline? Isso é importante, né? Eu ia falar no finalzinho aqui, mas aí você já adiantou. Sim, ao longo de todos esses anos, você está me perguntando, né? Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. E como é que funcionou? Muitas vezes. Como eu disse, a rede deles ele foi instável durante muitos anos. Né? Só que o que acontece? Aí a gente, né, Combox e Alert, a gente foi... Combox, né? A gente foi pedindo para a Combox foi melhorando toda a parte de comunicação de memória, principalmente, para que todas as MCAs armazenassem o máximo de dado possível. Então, tudo isso foi customizado, firmware, né? Aí vamos falar o Technicase aqui. Melhorou-se firmware, melhorou-se hardware também, da memória, processamento dessas placas, para que conseguisse ter todos os usuários funcionando offline. Todos. Tinha que funcionar offline. Isso para uma indústria extremamente importante, né? E isso, estou falando, são multi-sites. Todos eles acessam um servidor central. Né? E quando cai... não só o servidor, qualquer conexão de qualquer site, ele tem que continuar funcionando. E continua. A gente não tem problema. Olha, eu não me lembro aí a última vez que a gente teve qualquer tipo de problema com eles, quanto à comunicação, quanto à queda de sistema, que isso sempre tem, obviamente, e retorno. O sistema retorna, toda aquela informação está armazenada, vai para o servidor, é armazenado e está tudo certo, e está tudo bem. Sim. Isso é legal você falar, porque traz a importância, né, de você ter um hardware parrudo que aguente ali, né, essas situações de não depender ali de um servidor e me mantendo ali todas as particularidades, as regras de negócio, as regras de acesso, porque para uma indústria isso é extremamente importante. Meu funcionário ele tem que entrar no dia e no horário que ele precisa entrar. Então, assim, essas regras serem mantidas é extremamente importante. E detalhe, sem ter uma necessidade de depender do servidor para que elas se mantenham ali, né? Aline, você falou uma coisa muito importante. O nosso gestor desse contrato é uma pessoa muito técnica, né? E a minha venda para ele foi muito técnica do sistema. E o que eu vendi de principal da Combox é a robustez. Hardware muito robusto. Era o hardware. Eu estou dizendo isso lá em 2010, voltei para 2010 de novo aí, quer dizer, eu já tinha nesse cliente há 10 anos lá dentro, né? Só que eu tenho outros clientes na carteira, né? Que eu já tinha controles de acesso, sem conhecer a Combox, e via como é que era. E eu sou um cara técnico, obviamente, e é isso que eu pego. E quando eu peguei a MCA na mão, quando esse meu parceiro do Sul me apresentou a MCA, eu pirei, falei, nossa... É tudo que eu precisava. Eu vi isso aqui. E quando eu vendi dessa forma para esse nosso cliente, ele também pirou. Falou, é isso. Ela não perde nada para qualquer placa do exterior, importada. Nada. E o mais legal, ela é 1 para 1, né? Você
Coloca uma catraca com uma placa, um torniquete com uma placa, uma cancela com uma placa, né? E onde você quiser fisicamente ali. Você não precisa ter um shaft eslotado. O sistema que ele tinha era assim, eslotado, passando 485, concentradores. Desculpa, entrei no Technicase, mas é isso. Não, mas sem problema. Isso é um problema que a gente vê até em empresas de transporte de valores, né? O cara tem que ter uma sala totalmente blindada, separada do ambiente, só para ter esse shaft com todo esse aparato dentro para poder fazer o controle de acesso da unidade. A gente não está nem falando de matriz e filial com operação remota. É só da unidade. Né? Então isso já resolve um problema também de infraestrutura. Perfeito. Perfeito. E o grande desafio foi esse, você validar, naquela época, um sistema 100% IP, web, né? Quando a internet não era o que é hoje. Né? Hoje ela é confiável e todo mundo usa a internet full time. Na época não era. Então, nossa, eu vou tirar o 485? Como isso vai funcionar? Não tinha muito esse preconceito. Né? E a robustez continua até hoje. A gente tem a V0 instalado, né? Acho que tem, desse parque todo, deve ter uns 10% só de... agora é V2, né? V2. A V2, de V2. E é legal você falar isso, porque tantos anos você usando a placa, a diferença de uma para outra é só em questão de memória, né? Alguns recursos. O hardware tem muito mais recursos, Sim, é muito mais exato. potente, processador muito mais potente, não se compara. Ela já era boa. Enfim, o que eu vou falar da nova? Você tem um memory card ali, que Sim. hoje você aumenta a memória para o memory card, na V0 não tinha. Sim. Era hardware físico, você tinha que trocar a memória. Exato. Isso é uma particularidade de produto fabricado aqui com empresa que está fazendo fabricação dentro de território nacional. Exatamente. Lógico que a gente nunca vai generalizar em ambiente nenhum, mas muitos produtos que vêm de fora do país para cá vêm com um prazo de validade. Exatamente. Assim que passou 2, 3 anos daquele tipo de tecnologia aplicada, meio que morre. Ela começa a apresentar muito problema, começa a parar de funcionar, diferente do que a gente fabrica aqui em território nacional. Né? Então, hoje você pega um produto que você está com a V0, de mais de 10 anos atrás, 10 anos, que funciona com as regras de anos. negócio até hoje, nunca te deixou na mão. E se é o que você falou, vai falar o quê do produto novo? Se você colocar esse produto novo, aí você vai o quê? Para 20, 30 anos? Né? Então, é só o público que está ouvindo a gente aqui faz as contas. E num ambiente desse, é punk. Não é fácil. Não é fácil isso acontecer. Né? E o nosso nível de SLA é mínimo. Nada. Enfim, se quiser, continuo falando técnicas de placa, de robustez, de chip, que trocou a memória. Bom, a gente teve uma das grandes, né, dores também desse cliente era o quê? Justamente foi o que você me perguntou. Cara, se cair a rede e tal, eu preciso ter 20 mil usuários no mínimo dentro da MCA. Caiu a rede, eu preciso ter 20 mil. Cara, mas tem 20 mil em cada site? Não tem, mas não é só usuários, né? Tem as transações. Exato. Né? Depois eu vou passar aqui no último slide aqui os números desse cliente, para vocês terem uma ideia, o tamanho que é. Né? Enfim, teve que trocar chip. Sim, hoje são 100 mil. Hoje são 100 mil. Falou bem aí, ó. Bastante. Por isso que tem um memory card ali. Agora você coloca lá e dane-se o E vai embora. Ali, e vamos embora. Né? Enfim, o que mais? Bora lá, aí. pode tocar. Onde que eu parei aqui? Estávamos em 20, né? Que foi o grande desafio da pandemia. Agora a gente está em 2021. 2021, Aline, o que a gente estava conversando antes da gente começar a nossa live aqui foi quando a gente teve a necessidade de fazer uma integração para o pessoal da segurança do trabalho, né? Que já me pedia isso também há anos. Né? Não é que pedia, a gente via o problema e eles falavam, nossa, será que não dá para resolver? Tá, mas a gente não focava muito. O que aconteceu? Devido agora à nossa empresa de tecnologia, a nossa startup, a 4, dentro do nosso Grupo Alert, a gente desenvolveu uma plataforma, onde dentro dessa plataforma eu tenho alguns produtos, né? E um deles chama-se painel de brigadistas. Onde o que significa isso? A grande maioria, acho que 100% das empresas, tem um painel dentro da indústria, da portaria, da sala de segurança do trabalho,
onde todos os funcionários que são brigadistas, né, eles entram na unidade, pegam o crachá e colocam ali no painel, mostrando, olha, eu estou na unidade. Então, se tiver um evento na unidade, tá ali. Ah, eu sei que esse brigadista estão aí. Tá, mas é uma coisa meio que... Alguém tem que ver aquela sala, tem que ir lá, ou é uma portaria, uma passagem que seja, mas alguém tem que olhar para aquilo. Ir lá e saber quem que é a pessoa. Isso, em muitas e muitas indústrias tem isso. Tá? Quase 100%. Muito bem. E a gente via isso e eles falavam, cara, mas não dá para colocar isso online, não dá para colocar isso online, lá no Combox. Tá. A gente fez isso na nossa plataforma, essa tela. E agora, Aline, vamos colocar no Combox. Agora está pronto. Agora a gente consegue fazer isso. Então, agora, quando um funcionário chega em qualquer unidade, ele bate o cartãozinho dele ali, pega a sua face ali, porque é tudo facial agora também, né? Cartão e face. Ele já mostra lá no painel um sinótipo. É uma televisão grandona de 50 polegadas que tem lá a carinha de cada um que entrou, que hora que saiu, tudo online. É uma máscara, uma carinha que faz isso. Ele pega daquela lista de colaboradores, ele seleciona quem quem são os brigadistas e simplesmente categorizam ele para entrar nesse painel. Tá? Ou seja, o que era manual ficou automatizado. O que era manual ficou automatizado. Né? E isso é um ponto, entre N outros que a gente tem lá, que a gente vai desenvolver junto. Você sabe que a gente tem mais outras coisas para a gente desenvolver, né? Que não dá nem tempo de tanta coisa que eles têm. Mas como a gente tem recursos para fazer isso que é muito legal. Isso que é muito impressionante. Né? Que a gente consegue pegar... Hoje, cara, o que a gente quiser aqui, que a gente consegue integrar no sistema e sem o menor problema. Né? Por quê? Porque somos empresas nacionais. Sim. A gente tem equipes aqui de dev, aqui de dentro, tanto de hardware como de software. Isso é muito legal. Tem o contato aproximado e mais ainda, está interessado em realmente resolver o problema do cliente e não só usar produto de prateleira para colocar lá dentro. Sim, porque o nosso DNA é ter clientes longevos. Nosso DNA é prestação de serviço. É serviço as a service, sempre. Né? Desde sempre é locação. Eu estou dentro do meu cliente e eu quero ficar, se possível, a vida inteira. Então, esse meu cliente eu estou há 20 anos, eu tenho clientes há 18 anos, há 15 anos, há 10 anos. A grande maioria da minha carteira são todos clientes longevos. Isso é muito importante. Muito importante. Você falou um ponto muito legal, que é sobre o ponto locação, né? No meu ponto de vista, eu acho que a locação, ela, ao mesmo tempo, ela dá para o cliente também uma sensação de que, se eu não estiver satisfeito com isso, eu posso trocar com mais facilidade. Sim. Agora, você está todo esse tempo locando e o cliente super satisfeito. Então, assim, e só endossa, né, tudo que a gente falou aqui no decorrer da live. E comercialmente falando, né, é um ponto muito legal, porque e é um diferencial, inclusive de vocês, né, Sim. de trabalhar nesse formato. A Combox também, né, em parceria, a gente também trabalha junto nesse formato. Uhum. Então, acho que é muito legal você tocar nessa tecla, porque é um ponto comercial, né, a gente já amplifica aí também as vantagens comerciais, até de formas de trabalho, de utilização. E vocês têm isso muito no DNA de vocês, né? A gente sempre foi assim, desde o início. E é a convergência do mercado também hoje. Né? Hoje o mercado convergiu para isso. Sim. Exato. Mas a gente foi pioneiro. Sim. Exato. Lá atrás não se falava. Não. Trouxe lá desde o começo, né? Porque você começar com esse tipo de solução, você suportar uma compra que realmente vai atender o cliente com todos os produtos, poder passar isso como serviço para o cliente. Então, realmente é um processo que tem que começar muito bem estruturado. Sim. E se está até hoje é porque começou bem estruturado. Né? E como a gente está falando aqui agora, o mercado está convergindo para isso, né? Cada vez mais. Hoje a gente, como consultor, como projetista, a gente pega diversos projetos que demandam exatamente isso. Primeiro, por causa de custo. Segundo, por causa de tipo de serviço, nível de SLA, o que você pode oferecer. E por causa de resolução de problema. O cliente ele quer que você resolva o problema dele, não que você enche ele de equipamento. E quanto mais você vai, né, service as a service, software as a service, hardware as a service, você chega com tudo isso para o cliente, é o que faz o olho dele ficar grande e ele fala, cara, é com você que eu quero fazer, é você que vai resolver o meu problema. Né? Hoje está
tá cada vez mais indo para esse lado, mas ainda tá difícil achar uma quantidade legal de empresas que queiram trabalhar desse jeito. Sim. Que trabalham com projeto, não com bid. Exato. A gente fala isso Perfeito. sempre da Alert. Poxa, eu gosto de projeto, eu não gosto de bid. Negócio pronto não tem graça. Eu gosto de projeto, eu gosto de criar. É. Eu gosto de fazer isso. diferente. Gosto de saber sua dor, Sim. correr atrás. E atendê-la, né? Exatamente, É. entender. Isso é legal. Isso é a grande sinergia que a gente tem com a Combox. Sim. Né? É um grande parceiro. Não tem o que falar, enfim. Muito show. Ai, ai. Vamos lá. Onde que eu parei aqui, ó? 2022. Esse ano aqui. O que nós temos... O que a gente está fazendo nesse cliente, Aline? E a gente está organizando o LGPD, né? Que agora também essa é a grande Sim. bola da vez aí. Durante a pandemia surgiu essa necessidade. E esse ano a gente focou, desde o início aí, em fazer toda essa parte da implantação do LGPD e adequação de acordo com as regras de negócio desse cliente, né? Que são bastante. O LGPD é um só que você tem toda aquela adequação para cliente A, B, C, D. Você deve ter isso nos outros Sim. clientes da Combox. E esse é bem complexo. A gente está aí desde o início do ano. Não sei quando é que a gente termina, mas a gente está fazendo esse desenvolvimento aí com vocês, acertando toda essa parte de software, tudo que é necessário de validações. Até né? porque é novo também, né? Muito Eu acho novo. que tem todos os lados ali, inputs que... E esse é também, trazendo de novo, né? Para o diferencial de customizar, de integrar, de ser nacional, de ter essa flexibilidade, porque a gente vai recebendo os inputs e vai conseguindo melhorar ali tudo que precisa dentro para atender, né? Essa nova regra aí do LGPD, né? Exatamente. Essa é uma parte mais teórica ali do software, vamos dizer assim. E tem uma parte técnica muito bacana aí, que a gente também está começando a desenvolver agora. A gente teve algumas reuniões aí que você acompanhou ultimamente aí. A gente vai implantar um produto nosso, da nossa startup da A4, dentro de algumas unidades. Então, a gente vai estar fazendo agora toda a conversa com o hardware, com o software da Combox, para a gente poder integrar isso. O que seria? A gente vai fazer a parte de tracking. Nós temos na A4 um produto chamado Smart Tracking, onde você faz toda a gestão logística de todos os veículos que estão dentro da unidade. A questão de caminhões, como eu disse, de entrada e saída, né? Além disso, ele fica pela planta. Né? Então, o cliente ele quer toda a gestão logística de dentro, porque eles pagam pelo tempo de permanência que esse caminhão, que esse prestador fica lá dentro. Então, eles querem saber de tudo isso em real time. Então, a gente está construindo, nós temos hoje um produto que faz isso, tá? Baseado na tecnologia IoT LoRa, né? LoRa significa Long Range Low Battery, né? Onde a gente faz todo o rastreamento interno, onde a gente cria áreas, geoáreas, onde ele pode me dar alarme ou pode me dar, olha, você pode ficar tanto tempo nessa área, você não pode ficar tanto tempo naquela outra área, nessa área você não pode chegar perto, ou eu parei aqui por tanto tempo, enfim. Ele gera uma infinidade de dados para a plataforma e esses dados todos vai tudo para o Combox. Então, é uma integração média, grande, que a gente vai fazer essa parceria aqui. Vamos juntar tudo. Sim. Né? Quer dizer, o SafeAx está ficando também gigante e muito uma recurso. utilização muito grande. Acho que, enfim, para qualquer cliente, essa gestão logística que a gente vai estar colocando junto com a Combox aqui. Perfeito. Tá? As leitoras também, a gente vai colocar as leitoras nossas, chama-se os nossos Smart Readers. Todos os veículos que entrarem não terão mais o cartão normal, o ProSimpt, serão todos beacons, BLE. Né? Então, é outro tipo de leitora que também a gente está integrando com a MCA para a gente poder ter esse tipo de controle. É bem grande essa integração, mas é legal porque é mais um produto para vender, mais um produto que vai ter agrega, vai ter no catálogo de produtos da Combox e no nosso, obviamente. Né? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Esse é o nosso roadmap, por enquanto, para esse ano aqui. Sim. Tem muita coisa, né? Isso é o que é mais... o que é maior, né? Fora coisinhas pequenas, ainda que a gente tem. Excelente. Bacana. Excelente, Wagner. Perfeita apresentação. Muito obrigado. Eu vou passar aqui uma última tela para vocês,
Antes da última tela, eu tenho assim, só basicamente aqui, que a gente já conversou da topologia, né? Que hoje a gente tem 23 unidades, todas centralizadas, um servidor único, né? Um storage, e as estações de trabalho. E a última tela aqui são os números, que acho que mais interessa para todo mundo, Bacana. né? O quanto que se movimenta dentro desse cliente, né? Então, ele tem hoje 362 controladoras de acesso, 80 catracas, 197 portas, tem 57 cancelas, leitores 618, vai aumentar bastante isso. Leitores faciais 61. Operadores de estações de trabalho. Olha só, mais de 570 estações de cadastramento. É muita gente. Tudo isso online. Fora as MCAs, né, que são 362, a gente tem as estações de cadastramento. É muita gente. E é legal você falar disso, porque assim, hoje, até trazendo para a plataforma do Safe Access, a gente não tem esse controle. Então, para a gente é indiferente se tem 300. A plataforma, além de suportar tudo isso comercialmente falando, para vocês, imagina se vocês tivessem que colocar ali no contrato cada input de um operador novo, a cobrança para isso. Não, hoje dentro a plataforma, ela já nativamente ela tem uma quantidade limitada ali de operadores. Exatamente. Isso é um diferencial muito grande da plataforma. O cliente é transparente, porque ele pega qualquer máquina que ele tem ali e vira uma estação de cadastramento. Sim. Pronto. E sem nenhum dano, nenhum prejuízo. E simples, né? De forma simples. Muito simples. Isso está dividido entre as portarias e o pessoal de RH das unidades, né? Que são as duas áreas que mexem com cadastros, né? Olha a quantidade de acessos mês. Mais de 2 milhões de acessos mês. Que plataforma nacional que consegue fazer isso? Que tem esses números Com aqui? controle em tempo real. Com controle em real time. E garantindo que se acabar a energia, vai continuar funcionando, a né? energia é completamente transparente, ele não percebe. Mais de 14 mil visitantes mês. Mais de 718 mil usuários. É muita gente. É muita coisa. É muita gente. Mais de 30 mil acessos a motoristas, que é a customização que a gente fez. Uhum. E mais de 625 brigadistas. Isso daqui são dados do início do ano, deve estar bem maior, tá? Pensar que a cada mês aí aumenta um pouco, né? Quem sabe um 0 a mais ali nesse cálculo do final. Né? Você tem um crescimento exponencial aí de forma anual. Sim, sim. É um belo de um case, né? E acho que todas as informações que o Wagner bem explicou aqui endossam isso, né? O tamanho da solução, do case, do cliente, a expectativa, o que foi atendido. Acho que isso é muito legal. Eu acabo falando de uma forma, às vezes, pessoal, me surpreendendo um pouco, porque eu sou técnico. Eu não sou comercial. Então, eu vejo essas coisas, eu imagino os bits e bytes aqui, tudo aquilo acontecendo, a robustez é gigante para tudo isso funcionar do jeito que a gente está hoje. Isso é, de fato, um projeto. Isso é um projeto. É o que teve um desenvolvimento, uma criação, uma preocupação em estar com aquilo resolvido lá na ponta. Sim. Né? Isso é o que efetivamente constitui um projeto na íntegra. Não é simplesmente vamos desenhar no papel e tá tudo certo aqui do jeito que tiver colocado. É um projeto vivo, que continua. Você vê ano a ano, um timeline que você vai ver. Nananana. E agora, pela tendência, você vê, o timeline ele tinha uns prazos mais passados, assim, ou mais longos, agora começa a diminuir. Começa a encurtar. As requisições. Né? O mundo está assim, né? O gráfico, exponencialidade está crescendo, da tecnologia. Crescimento da atividade, outras operações, crescimento dos próprios funcionários, né? São mais colaboradores. Tudo isso vai aumentando, tanto que o software, o sistema por completo já oferece hoje, quanto que vai ter que ser acrescentado em cima dele. Exatamente. Né? Então, isso tudo é com V0, hein? 90% de V0. Detalhe importante. Detalhe importante. Exato. Maravilha. Senhores, é isso. Acho que se tiverem alguma pergunta, mais alguma dúvida que a gente possa... Acho que a gente te bombardeou bastante durante a apresentação. Imagina. O que eu vou pedir é para você deixar uma consideração final para o pessoal,
sobre justamente o uso desse tipo de tecnologia, sobre esses tipos de processos que você já está tão acostumado a desenvolver, tem tanta experiência, que é justamente em desmistificar o uso de tecnologia que todo mundo acha que é padrão, mas que tem aplicações das mais diversas possíveis. Então, eu queria que você deixasse uma consideração para o pessoal aí, pela experiência, por tudo que você já desenvolveu ao longo da sua carreira. Então, Júlio, é o que você falou. Ainda existe um preconceito quanto a controle de acesso, pelo menos no meu modo de ver por todos os clientes, as visitas que eu faço, que eu vou junto com o comercial, né? Eles acham que o controle de acesso só serve para abrir e fechar a porta, né? Mas não é isso, né? O controle de acesso é muito mais abrangente do que isso. Com certeza. Ele é gigante, né? Você consegue fazer a gestão da sua empresa inteira por ele. As pessoas não enxergam isso. Isso é triste. Sim. Né? É uma coisa que eu acho... Estou falando como técnico, tá? Não estou falando como comercial. Talvez se fosse alguém comercial da Alert aqui não falaria desse jeito, mas eu como técnico eu fico triste porque você tem uma robustez eletrônica tão grande naquilo ali, né? Que a minha área, a parte eletrônica, é muito robusto aquilo e você utiliza, sei lá, 5% daquilo ali. Sabe? É uma tristeza, né? O software, que quando a gente começou lá em 2010, ele tinha, sei lá, X recursos, agora tem 10x recursos do que tinha. Sim. É muita coisa. E a gente está agregando. Então, agregando. Cara, você tem aquilo não é um controle de acesso, é uma similaridade, vai um SAP, vamos dizer assim. É uma coisa muito grande que você customiza do jeito que você quiser. Então, todo mundo que está ouvindo aqui, que tem controle de acesso, pensa um pouquinho fora da caixinha. Cara, o que mais que eu posso fazer com esse controle de acesso? O que eu posso integrar dentro dele? Dá para integrar muita coisa. A gente está integrando agora a parte de controle logístico de frota dentro desse cara que está lá dentro. Ah, mas todos os controles de acesso fazem isso? Não. Você tem que escolher, né? Saber filtrar quem é a empresa que você vai escolher para colocar um controle de acesso na sua empresa. E quem vai manter isso funcionando e quem, né, vai junto com o fabricante, poder levar você para outro nível de experiência, né? Que é a customização, que é a melhoria contínua, sabe? É resolver as suas dores dentro daquele sistema que você já tem, que é super parrudo, que fala com o CFTV. A gente não falou nada de CFTV aqui, mas ele fala com o CFTV, que tem tantos e tantos analíticos hoje, né? Que, cara, o software está lá, ele te dá aquela informação. É só você pedir. Sim. Acho que a gente vai ter que marcar uma outra live só para falar dessas integrações. Só para falar das integrações agora, né? Tem muita coisa. Tem bastante. Então, eu acho isso. A minha consideração é para que todos os usuários de controle de acesso olhem com carinho para o que vocês têm na mão, que eles podem fazer muito mais. Talvez o de vocês não façam tudo isso que eu falei aqui. Então, se não faz, contata a gente. Sim, contata a gente, marca uma reunião com a gente apresenta com um pouco mais de detalhes, maiores informações aí numa apresentação desse meu case, desse meu cliente aqui, desse nosso cliente, né, na verdade, né, um produto da Combox, desenvolvimento da Combox, e a gente que faz toda a parte de manter esse cliente funcionando, Service Desk. Ok? É isso. Perfeito, Wagner. Maravilha. Muito obrigado pela consideração. Inclusive, acho que o pessoal ficou bem claro o intuito de você fazer o sistema trabalhar para a operação e não a operação ficar correndo atrás do sistema. Perfeito, né? É isso. Eu acho que fica bem claro isso aí com a apresentação, todo o conhecimento que o Wagner trouxe aqui para a gente. Bacana. E Aline, que considerações finais você tem para deixar para a gente? Bom, acho que o Wagner colocou muito bem aí todos os pontos, né? E eu agradeço mais uma vez, Wagner, a sua participação. Obrigado, acho que agregou muito, trouxe muitas informações do cliente, do escopo, né? Das particularidades, de onde a gente pode ir, o alcance disso tudo. Foi muito bacana, eu agradeço. E se você tiver alguma dúvida ainda com relação à solução, as soluções, né? A gente falou hoje de controle de acesso, mas como eu tinha comentado, a gente tem outras soluções também. Estamos à disposição, conte conosco, é só chamar a gente no telefone, no site, tem vários meios de comunicação, então conte conosco. O site da Alert também está à disposição lá, explanando ali todas as soluções que eles também trabalham, né? Então, contem conosco, estamos à disposição para agregar aí, seja qual for o projeto, a gente viu aí que a gente consegue atender, né? Tem o QR também em tela, né? Tem
Tem, exato. O QR Code que está na tela é para fazer a parte do cadastro para participar do sorteio da certificação que vai acontecer amanhã, como eu tinha comentado, no Instagram, às 10 horas da manhã. Então, participa, vai valer super a pena. Você vai conhecer muito mais aí de tudo isso que a gente falou, no técnico, né, nos detalhes ali de como trabalhar na solução. Perfeito, perfeito. Não se esqueçam de inscrever, então. Deem like aí no nosso vídeo, na nossa live. Nos ajude a transmitir esse conhecimento para frente, porque foi uma live extremamente rica. Foram muitos detalhes, né? Tivemos uma aula aqui com o Wagner. Trouxe para a gente aí um case excelente que sirva de exemplo para tudo que a gente comentou aqui, em pensar fora da caixa, em usar a automação, o controle de acesso, todos esses conceitos para muito mais do que hoje é o padrão. Então, realmente desenvolver soluções e trazer a resolução de problemas e dores para todos os clientes. Fiquem ligados para as próximas lives do Combox Lab. A próxima está marcada para dia 3/11, então no decorrer dos dias aí vai sair as próximas divulgações de qual vai ser o tema da próxima live. E vai ser tá, ao okay? vivo, hein? Isso, e vai ser ao vivo, vai ser ao vivo. Tá ótimo. Então, muito obrigado mais uma vez, Wagner. Obrigado, Aline. Obrigado a todos vocês. E a gente se vê na próxima live. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.